noiva do CEO milionário, obriga a diarista humilde a tocar piano para zombar dela. Mas o que ela fez depois deixou todos sem palavras. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O relógio da estação marcava 5h20 da manhã quando Elisa desceu do ônibus. O céu ainda estava escuro, com um tom de azul profundo que parecia não querer clarear. A cidade acordava aos poucos, mas o bairro onde ela estava era diferente. Era longe de tudo. Casas enormes, ruas silenciosas, um mundo que ela só conhecia por fora. Ajeitou a mochila nas costas e puxou o capuz para se proteger da garoa leve. O endereço estava anotado num papel amassado. Residência Grayson King, dizia. O portão imponente se destacava no alto da rua. Ela olhou para cima, respirou fundo e começou a subir a calçada de pedra. Era a primeira vez que trabalhava ali. Tinha sido chamada de última hora por uma amiga que não podia ir. O combinado era simples: chegar cedo, limpar o interior da casa e sair antes do almoço. Pagariam em dinheiro no final do serviço. E ela precisava muito. Ao chegar no portão, apertou o interfone. A voz do outro lado soou apressada e fria. Pode entrar. A porta dos fundos está destrancada. A jovem empurrou o portão devagar. O caminho até a casa era cercado por flores organizadas com precisão. Tudo parecia milimetricamente planejado. Não havia folhas no chão, nem um galho fora do lugar. Os vidros brilhavam, as paredes eram claras e lisas. Era outro mundo. Quando chegou na entrada dos fundos, a porta já estava entreaberta. Empurrou com cuidado e entrou na cozinha ampla, iluminada por luz branca. Uma mulher de cabelos perfeitamente presos e olhos atentos a esperava encostada no balcão. "Você é a faxineira?" perguntou sem sorrir. "Sim, senhora. Elisa Marani." "Ótimo, eu sou Lorena, a noiva do dono da casa." Ela ficou quieta. Não sabia o que responder. Lorena a analisava de cima a baixo. Usava roupas de academia, joias pequenas, mas visíveis, e o tom de voz de quem estava acostumada a dar ordens. "O serviço é o seguinte: limpar os 3 quartos do andar de cima, sala principal, 2 banheiros e o hall. E sem exagerar no cheiro de produto, tá? Hoje vai ter um jantar aqui. Quero tudo brilhando, mas sem deixar com cheiro forte de produto barato na minha casa." Elisa segurou firme o pano que trazia nas mãos. "Sim, senhora. Evita encostar nas coisas que não precisa, principalmente naquele piano na sala. Ele vale mais do que teu salário do ano." Elisa engoliu seco, mas não disse nada. Já tinha ouvido coisas piores. Pegou os produtos de limpeza que estavam no armário e subiu as escadas em silêncio. O corredor era forrado com tapetes grossos. As portas dos quartos eram altas, de madeira escura. Tudo ali cheirava a riqueza. Não era um lugar feito para pessoas como ela. No primeiro quarto, começou limpando as janelas, depois os móveis. Trabalhou com cuidado. Limpava em silêncio, tentando deixar tudo como pediram. O segundo quarto tinha brinquedos caros e uma cama enorme, com almofadas que pareciam nunca ter sido usadas. O terceiro, um escritório. Era ali que ela viu, pela primeira vez, uma foto do homem que morava na casa. Um homem de rosto calmo, olhos puxados e postura séria. Devia ser o tal Jae-min. Enquanto descia as escadas, encontrou um senhor arrumando plantas num vaso grande perto da sala. Ele notou sua presença e fez um gesto com a cabeça. "Bom dia." "Bom dia." Ela respondeu, surpresa com a gentileza. "Nova aqui?" "Primeira vez." Ele limpou as mãos no avental e se aproximou. "Sou o Amâncio. Cuido do jardim há mais de 10 anos. Elisa, muito prazer. Se precisar de ajuda, só chamar. Gente boa é rara de encontrar por aqui." "Obrigada." Ela agradeceu. Amâncio olhou em direção à sala principal. "Se for limpar ali, cuidado.
Aqueles móveis são cheios de frescura, e o piano, melhor nem respirar perto. Ela sorriu, meio sem graça, mais pelo nervosismo do que pela piada. Pode deixar. Na sala, ela viu o piano. Era grande, preto, brilhante. O tipo de instrumento que ela só conhecia de vídeos na internet. Se aproximou devagar, quase sem fazer barulho. Passou os dedos pela borda da madeira. Não era o momento, mas não resistiu. Fechou os olhos por um instante e, sem apertar as teclas, moveu as mãos no ar como se tocasse. A lembrança veio forte. Sua mãe no quarto ao lado, o teclado velho com uma tecla faltando, os cadernos com partituras copiadas à mão. Ela apertou os olhos. Tinha que focar no trabalho. Deu mais uma olhada no piano, suspirou e voltou para a limpeza. O dia estava só começando. Algum tempo depois, quando terminava de passar pano no último canto do hall de entrada, a jovem ouviu o som de vozes vindo da cozinha. Eram firmes, ritmadas, o tipo de conversa que tenta parecer casual, mas carrega o peso de decisões caras. Não eram da casa. Provavelmente já eram os primeiros convidados. Ela limpou o suor da testa com a manga da camisa. A manhã estava quente. A casa, por dentro, era fria e silenciosa. Quase dava para esquecer que havia gente morando ali. Na cozinha, viu Lorena dando ordens a 2 funcionárias. Cortinas, taças, guardanapos, tudo precisava estar milimetricamente no lugar. Elisa passou rápido pelo corredor, tentando não chamar atenção. "Você ainda está aqui?" Lorena perguntou com a voz atravessada. "Já estou quase terminando. Só falta o banheiro do andar de cima." "Ótimo. E trate de ser rápida. Vamos precisar de ajuda com o serviço à noite também." Eu pensei que era só pela manhã. Pois pensou errado. Lorena cruzou os braços. "Vai receber por isso, não vai?" Elisa concordou, mesmo sem querer. Precisava do dinheiro. E era melhor evitar confusão. Quando voltou ao andar de cima, percebeu que a casa começava a mudar de tom. Cheiros mais sofisticados vinham da cozinha. Passos apressados. Vozes em línguas que ela não entendia. O clima parecia se preparar para algo grande, mesmo sem ninguém dizer nada diretamente. Na sala, o piano foi polido por outra funcionária. Estava ainda mais brilhante. A jovem passou por ele com cuidado, mantendo os olhos fixos no chão. Não queria que ninguém achasse que estava interessada demais. Seu Amâncio apareceu no corredor. Estava ajeitando umas plantas próximas à escada. "Vai ficar para o jantar, é?" "Pelo visto, sim. Cuidado com o que escuta hoje. Tem gente aqui que sorri por educação, mas morde por dentro." Ela sorriu de leve. "Vou lembrar disso. E não se esqueça de comer alguma coisa. Eles esquecem que a gente também sente fome. Nem me fale." Enquanto terminava de organizar os utensílios na cozinha, ouviu o som de um carro importado parando lá fora. Lorena saiu apressada da sala, ajeitando os cabelos com a mão. Elisa não precisou olhar para saber quem era. O som do portão, os passos firmes, o silêncio que se instalou por um segundo. Era ele. Han Jae-min. Ele entrou com postura tranquila. Vestia calça social e camisa clara, sem exageros. Cumprimentou 2 pessoas próximas com um leve aceno e seguiu para dentro, cruzando o salão com calma. "Oi, amor", Lorena disse, se aproximando com um beijo no rosto. "Tudo certo com a reunião?" "Resolvido. O contrato da fazenda foi assinado." Han olhou ao redor. "Está tudo pronto?" "Está ficando. Tive que chamar uma diarista nova. A outra me deixou na mão. Mas essa é obediente. Quase não se ouve a voz." Elisa fingiu que não ouviu, mas suas mãos gelaram. Han parou por um segundo. O olhar dele encontrou o dela. Não havia julgamento nem surpresa, apenas um certo interesse, como se quisesse entender quem ela era sem dizer nada. "Bom trabalho", disse ele com um tom simples, mas direto. "Obrigada", ela respondeu.
Lorena pareceu incomodada. Passou o braço pelo dele e o puxou para a sala, falando algo sobre arranjos de flores. Com o cair da tarde e os preparativos acelerando, Elisa organizava as taças sobre a mesa longa do jantar. Ela notou a movimentação se intensificando. Convidados começaram a chegar. Homens de paletó caro, mulheres com vestidos de seda. Sorrisos forçados, risadas educadas, olhares rápidos para cima e para baixo. Um jogo de aparências. Preciso de mais guardanapos na mesa dos fundos, disse Lorena, passando apressada. E vê se não tropeça na toalha, tá? Pode deixar. Ela foi até o armário pegar o que faltava. No caminho, cruzou com Han mais uma vez. Ele estava ao telefone falando em coreano, mas quando a viu, sorriu brevemente e abaixou o tom da voz. Elisa desviou o olhar e seguiu seu caminho. Não queria confundir gentileza com algo maior. Aquela casa não era lugar para gente como ela sonhar demais. Mais tarde, enquanto Elisa organizava talheres na cozinha, seu Amâncio apareceu mais uma vez, agora com as mãos sujas de terra. Parece que vai ser uma noite longa, hein? E cansativa. Fica firme, menina. Tem coisa que a gente só aguenta porque sabe que lá na frente vai fazer sentido. Ela parou, segurando os guardanapos, e olhou para ele com atenção. O senhor acha que vai fazer mesmo? Acho que algumas coisas não acontecem por acaso. Até estar aqui, hoje, talvez tenha um motivo maior. Ela não respondeu. Enquanto voltava para a sala, segurando os guardanapos, olhou de relance para o piano. O fim da tarde trouxe uma calma estranha à mansão. A movimentação havia diminuído por um instante, como se o lugar respirasse antes do grande evento. Elisa aproveitou o intervalo entre uma tarefa e outra para passar na sala principal. Não havia ninguém por perto. O piano estava lá, intocado, brilhando como uma joia num pedestal. Ela olhou para os lados. Nenhuma voz, nenhum passo. Só o leve som dos galhos balançando lá fora. Abaixou o pano de limpeza devagar, quase como quem pede licença. Se aproximou com cuidado, os dedos já nervosos antes mesmo de tocar. Sentou no banco com a coluna reta e colocou as mãos sobre as teclas. Não era para tocar de verdade, só uma pequena fuga, só um momento de paz. Sem pensar muito, começou a simular o toque nas teclas. Tocou em sua mente um trecho de uma música que conhecia desde menina. Elisa fechou os olhos por um segundo. A melodia era simples, mas dizia tanto. Era como se algo dentro dela estivesse respirando pela primeira vez em dias. Bonitinho. A voz veio da escada. Elisa virou-se assustada. Lorena estava parada no segundo degrau, braços cruzados, expressão difícil de decifrar. Desculpa, eu achei que não tinha ninguém aqui. Deu para ver. Lorena desceu mais um degrau. Mas até que tem uma certa graça. Quem diria, hein? A faxineira também toca piano? Foi só um momento. Não vai acontecer de novo. Claro que não. Lorena sorriu com aquele jeito que não era bem sorriso. Pode voltar para o trabalho. A noite ainda nem começou. Elisa se levantou rápido e pegou o pano. O rosto queimava, o peito apertado. Saiu da sala em silêncio, sem olhar para trás. Lorena ficou ali por alguns segundos, sozinha, olhando para o piano como se planejasse algo. Horas depois, o clima na casa já era outro. Convidados iam chegando, a música ambiente tocava em volume baixo e os funcionários se movimentavam rápido. Elisa, de uniforme limpo e cabelo preso, cuidava da reposição de guardanapos e copos, sempre em silêncio. Seu Amâncio cruzou com ela perto do corredor e falou com a voz baixa. Tá tudo certo? Agora tá, respondeu. Só quero que isso acabe logo. Só aguenta, menina. Já passou por coisa pior, não passou? Ela concordou, sem sorrir. Do outro lado do salão, Lorena circulava como se fosse dona de tudo. E era. Falava com gente importante, ria com exagero e lançava olhares calculados. Elisa tentava não cruzar o caminho dela.
Se limitava a fazer o que mandavam e manter os olhos nos objetos, nunca nas pessoas. Até que aconteceu. Elisa estava organizando taças quando ouviu a voz de Lorena se levantar. "Gente, espera aí um pouquinho", disse, com um tom animado. "Eu preciso dividir uma descoberta com vocês." Alguns convidados riram, outros pararam o que faziam. Elisa congelou onde estava. "Vocês sabiam que a Elisa..." Lorena apontou para ela com o copo na mão. "Toca piano?" O salão silenciou. Elisa olhou em volta, confusa, surpresa. Não foi isso que eu..." "Foi sim", interrompeu Lorena, andando até ela. "Eu a vi hoje à tarde. Uma gracinha. A humilhação não era direta, era fina, sutil, e por isso doía ainda mais." "Quer mostrar pra gente, Elisa? Uma musiquinha rápida, só para alegrar a noite." "Eu tô trabalhando", respondeu, tentando manter a voz firme. "E tá indo muito bem", continuou Lorena. "Mas um pequeno número musical seria lindo. Ninguém vai esquecer." Alguns convidados riram, sem saber se era brincadeira ou não. Elisa olhou para Han, que observava tudo do canto da sala. Ele não sorria, também não interferia, apenas assistia. "Lorena, deixa isso para lá", alguém sugeriu. "Imagina", rebateu ela. "É só um momento cultural. Vai, Elisa, mostra pra gente o seu talento." O coração dela batia alto. O som abafava tudo ao redor. O rosto estava quente, as mãos geladas. "Por favor", tentou dizer, mas a voz saiu fraca. "A gente insiste", disse Lorena, agora com a plateia formada. Elisa olhou mais uma vez para Han. Havia algo no olhar dele que não era desprezo, talvez curiosidade, talvez respeito, mas não era o suficiente para impedir. E então, cansada de fugir, concordou. "Tá bom." O salão ficou em silêncio de verdade. Elisa andou até o piano como se carregasse o peso do mundo nas costas. Parou, respirou e sentou. Elisa sentou no banco do piano com os ombros tensos. O silêncio da sala parecia mais pesado do que o ar. Todos olhavam, ninguém falava. Até os copos tinham parado no meio do caminho entre a boca e a mesa. Ela abaixou a cabeça por um instante. O piano parecia maior do que lembrava. As teclas limpas demais, brancas demais. Por um segundo, pensou em se levantar e pedir desculpas, dizer que era um engano, que só queria ir embora. Mas ficou. As mãos pousaram devagar nas teclas, os dedos tremiam. Era quase imperceptível, mas ela sentia. O coração batia tão rápido que parecia querer sair pela garganta. Ela fechou os olhos e então começou. As primeiras notas saíram baixas, como se pedissem licença para existir. Tocou lento, sem pressa. Não era uma performance, era um desabafo. Moonlight Sonata era a única que sabia de cor sem errar. No início, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Outro riu, baixo. Lorena cruzou os braços, mas Elisa seguiu. As notas começaram a preencher o ambiente. Uma melodia densa, familiar, mas diferente naquele contexto. Não era mais só música, era emoção crua. Era tudo o que ela não dizia com palavras. Seu Amâncio, parado na entrada da sala, tirou o boné da cabeça e apertou contra o peito. Han Jae-min se virou por completo e ficou ali, observando sem piscar. Cada nota parecia puxar uma memória. O quarto pequeno onde Elisa cresceu, o teclado emprestado da vizinha, as noites em que chorava sozinha e só o som das teclas a acalmava. As mãos, antes trêmulas, agora fluíam.
Tocavam com firmeza. Elisa estava ali, presente, inteira. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia invisível. As pessoas pararam de conversar. Os risos sumiram. As taças foram colocadas nas mesas. Uma a uma, as pessoas se viraram e ouviram. Lorena continuava imóvel, mas agora seu rosto estava tenso. Aquilo não era o que esperava. Quando Elisa alcançou a parte mais intensa da peça, não teve como segurar. Uma lágrima escorreu, lenta, pelo rosto. Ela não parou de tocar, não desviou o olhar. A música era dela, a dor também. Meu Deus, alguém sussurrou. Isso tá lindo demais, disse uma senhora mais velha, emocionada. Han continuava em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Ele não esperava aquilo. Ninguém esperava. A música foi diminuindo. Elisa não sabia exatamente em que ponto estava. Tocava de memória, de emoção. Quando a última nota saiu, demorou 2 segundos até que ela se desse conta de que tinha terminado. Silêncio. Depois um aplauso. Só um. Era seu Amâncio. Logo em seguida outros. Um casal de empresários. Um dos cozinheiros. A senhora da taça dourada. E então, todos. O som dos aplausos tomou o salão. Fortes, quentes, reais. Por alguns instantes, Elisa permaneceu sentada, olhando para as próprias mãos. As palmas dos outros pareciam distantes, como se não fossem para ela. Mas eram. Ela olhou para Lorena. A mulher não sorria mais. Seu rosto estava frio, como se não soubesse o que fazer. Han Jae-min bateu palmas devagar, sem exageros, mas havia respeito em cada movimento. Elisa então se levantou. Obrigada, disse, num tom baixo. O salão foi se acalmando. Aos poucos, os convidados voltaram aos seus lugares, ainda impactados. Um silêncio respeitoso tomou conta por alguns segundos. Elisa saiu do centro da sala com passos firmes. Não abaixou a cabeça. Não pediu desculpas. Só passou. Na cozinha, encontrou seu Amâncio. Você foi incrível, menina. Nunca vi nada assim. Eu quase desisti, ela confessou. Ainda bem que não desistiu. Se não tivesse tocado, ninguém ia te conhecer de verdade. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Acha que eles realmente ouviram? Ouviram sim. Ouviram até o que você não falou. Elisa sorriu. Não era um sorriso inteiro, mas era sincero. A casa ainda estava cheia, mas parecia outra. O som da última nota que Elisa tocou não vibrava mais nas paredes, mas ainda estava no ar. Era como se ninguém soubesse muito bem o que fazer depois daquilo. Alguns convidados estavam de pé, outros sentados, mas todos tinham o mesmo olhar, o de quem viu algo que não esperava. Lorena ainda segurava a taça, mas agora sem firmeza. Os dedos apertavam o vidro como se tentassem recuperar o controle de uma situação que já não era dela. Elisa passou por uma das mesas quando uma mulher a chamou, com um leve toque no braço. Você estudou onde? Perguntou, genuinamente curiosa. Eu nunca estudei, aprendi sozinha. A mulher ficou surpresa. Incrível, você tem alma nas mãos. Elisa agradeceu com um aceno tímido e seguiu para a cozinha. Lá, encontrou o chefe servindo pratos com a ajuda dos auxiliares. Ele parou o que estava fazendo só para olhar para ela. Foi você quem tocou? Fui, ele sorriu. Tô arrepiado até agora. Aquilo não foi só música. Elisa apenas concordou. Ainda não sabia o que dizer. Não sabia como reagir àquilo tudo. Na sala, Han Jae-min se afastou discretamente de um grupo de investidores que tentavam comentar algo sobre terras e lucros. O olhar dele não desgrudava da porta por onde Elisa havia saído. Ele parecia pensativo, com os braços cruzados e a expressão mais suave do que o normal. Lorena notou, se aproximou com passos firmes. Vai me dizer que ficou impressionado com isso? Sussurrou, tentando controlar o tom. Han demorou para responder. Fiquei.
Lorena bufou. É só uma diarista que aprendeu a apertar tecla vendo vídeo no celular. Isso não é nada demais, ela falou com desdém. É sim, ele respondeu, sem mudar o tom, porque ela tocou com verdade, e isso não se compra. Lorena virou o rosto, irritada. Você está exagerando. Não tô, Lorena. Pela primeira vez nessa noite, as pessoas pararam de fingir. Ela não respondeu, apenas se afastou, tentando disfarçar a raiva que crescia no rosto. A jovem retornou à sala em silêncio para buscar algumas louças e viu um casal se levantando para ir embora. O homem a cumprimentou com um sorriso sincero. Parabéns, moça. Você emocionou muita gente hoje. Obrigada, senhor. Tem talento. Não desperdiça isso. Ela sentiu um nó na garganta, mas concordou. Pela primeira vez, o salão não parecia mais tão hostil. Pessoas que antes a ignoravam agora a olhavam nos olhos. Havia respeito. E mais do que isso, havia reconhecimento. Lorena, isolada num canto, fingia olhar o celular, mas observava tudo. Sentia o controle escorrer pelos dedos. E o pior, não podia fazer nada. Seu Amâncio se aproximou dela na cozinha, depois de terminar de regar as plantas do hall. Levava nas mãos uma xícara de café. Quer um pouco? Perguntou, estendendo a caneca. Não, obrigada. Fez bonito lá. Nem parece aquela moça que chegou calada hoje cedo. Elisa sorriu. Eu quase desisti. Tava com medo de passar vergonha. Se fosse eu ali, tinha desmaiado. Ela riu. Mas sabe de uma coisa? Ele continuou. Às vezes, a gente só precisa de uma chance para lembrar quem a gente é. Eu tinha esquecido. Pois lembrou bem. Na sala, o som ambiente voltou, mas ninguém prestava atenção. Os assuntos foram retomando aos poucos, mas havia uma camada nova em tudo, como se algo tivesse mudado. E tinha. Han passou perto de Elisa quando ela recolhia pratos da mesa. Obrigado, disse, baixo. Ela olhou surpresa. Por quê? Por lembrar a todos que verdade ainda emociona. Ela não respondeu de imediato, só depois de um segundo, com voz firme. Eu não toquei por ninguém ali. Eu toquei por mim, ele concordou. E foi isso que fez a diferença. Elisa voltou para a cozinha com os olhos marejados, mas o coração leve. Não era o orgulho, era alívio, por não ter fugido, por não ter deixado o medo vencer. Naquela noite, pela primeira vez, ela foi ouvida. Não como diarista, não como figurante, mas como gente. Lorena ainda estava sentada no sofá, com a taça pela metade na mão, quando Elisa voltou do corredor com uma bandeja de pratos vazios. A noiva de Han mantinha o queixo erguido, mas o olhar denunciava. Não era mais confiança, era desconforto. Ninguém falava com ela. Alguns convidados passavam por perto e desviavam o olhar. Outros apenas ignoravam. Lorena, que até meia hora atrás comandava a noite, agora era só presença. Elisa, por outro lado, sentia tudo diferente. As pessoas a olhavam com respeito. Nada exagerado, nada forçado. Apenas sincero. E aquilo bastava. Ela evitou cruzar com Lorena. Não por medo, mas porque não queria entrar no mesmo jogo. Já tinha vencido de outro jeito. Enquanto recolhia as taças, ouviu um casal comentando atrás dela. Aquilo foi inesperado, né? E verdadeiro. Acho que ninguém esperava sentir tanto assim essa noite. Elisa fingiu que não ouviu, mas por dentro o coração apertava de um jeito bom. Quente, quase estranho para quem estava acostumada a passar invisível. Han estava do outro lado da sala, conversando com um empresário. Mas os olhos dele buscavam Elisa de tempos em tempos. Não como alguém curioso, mas como quem vê valor. Lorena percebeu. É claro que percebeu. Ela precisa ir embora, disse virando-se para Han assim que ele se aproximou. Quem? A diarista. Já terminou o que tinha para fazer. Pode dispensar. Han olhou na direção de Elisa.
Ela ainda está trabalhando e não tem motivo para ir agora. Você está se encantando fácil demais, Lorena rebateu com um sorriso cínico. Não é encanto, é respeito. Lorena apertou os lábios. Sentia que perdia espaço e não sabia como lidar com aquilo. Vai mesmo permitir que uma empregada roube a atenção no meio de um jantar como esse? Han não respondeu de imediato. Depois, calmamente, ela não roubou. Você que tentou ridicularizá-la. E ela respondeu com talento. Então agora você defende? Eu defendo quem mostra coragem sem precisar humilhar ninguém. Lorena ficou em silêncio. Não havia resposta pronta para aquilo. Elisa voltou à cozinha com mais uma bandeja. Estava mais tranquila, embora cansada. Seu Amâncio estava encostado no batente da porta, observando o salão. Tá vendo como tudo muda? Disse ele. Eu ainda estou tentando entender. Você não precisa entender tudo de uma vez. Só sentir o que é de verdade. O resto se encaixa. Ela concordou. Não tinha muito mais a dizer. Só queria terminar aquele turno com dignidade. Com o salão mais calmo e os últimos ajustes sendo feitos, ela arrumava os guardanapos na mesa lateral. Lorena se aproximou. Gostou de aparecer? Disse, sem rodeios. Elisa parou, mas não olhou direto. Eu só fiz o que você pediu. Não seja cínica. Você sabe muito bem o que fez. Toquei piano. Só isso. Fez todo mundo olhar para você. Me tirou do centro. Eu não queria o seu lugar. Só não aceitei ser ridicularizada. Lorena riu, mas o som não tinha graça. Acha mesmo que isso vai mudar alguma coisa? Para mim, já mudou. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Elisa, firme. Lorena, tentando manter a pose. Se fosse mais esperta, aproveitava esse momento para sair por cima, Lorena disse. Antes que ele acabe. Se fosse você, usava esse momento para aprender alguma coisa. Lorena engoliu seco e saiu sem dizer mais nada. No canto do salão, Han observava tudo. E não parecia surpreso. Mais tarde, quando os últimos convidados se preparavam para sair, uma senhora bem vestida se aproximou de Elisa. Você foi o que salvou essa noite. Já fui a muitos eventos assim, mas é raro sair tocada de verdade. Parabéns. Muito obrigada. Continue. O mundo precisa de mais gente como você. Elisa sorriu com sinceridade. Ao recolher as últimas louças, Han se aproximou. Quero que saiba que me senti honrado com o que fez hoje. Elisa encarou ele por um segundo. Havia algo nos olhos de Han que não era compaixão nem piedade, era reconhecimento. Eu só queria terminar o meu dia em paz, disse ela. E conseguiu, mas também começou algo novo, mesmo sem querer. Ela não respondeu, mas sabia que ele estava certo. Elisa estava na cozinha, guardando os últimos talheres. As mãos ainda tremiam um pouco, mas já não era nervoso. Era o corpo relaxando depois de horas segurando tudo. O medo, o constrangimento, a coragem. Vai querer ajuda com isso? Seu Amâncio apareceu com um pano de prato no ombro. Já estou terminando. Obrigada. Só queria dizer que você me fez lembrar de quando eu acreditava que o mundo podia mudar por uma coisa simples. Elisa olhou para ele tocada. E ainda pode? Pode sim, às vezes precisa só de uma faísca. E você foi a faísca hoje. Ela sorriu, tímida. Não esperava nada disso. Só queria terminar meu turno. E terminou mudando o clima de um salão inteiro. Elisa parou por um segundo, encostada na pia. O silêncio da casa era quase reconfortante agora. Parecia um descanso merecido. Você vai voltar aqui? Perguntou Amâncio. Ela pensou por um instante. Acho que sim. O serviço é certo e o dinheiro ajuda. Só não esquece que o que você fez hoje não foi comum. Não estou esquecendo. Só ainda estou digerindo. Ele concordou e saiu devagar, deixando a cozinha. Elisa respirou fundo.
Estava cansada, mas de um jeito bom. Como quem venceu um dia difícil e ainda conseguiu manter a cabeça erguida. Enquanto pegava sua mochila no canto, ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu Han entrando, sem pressa. Usava a mesma camisa clara da noite, agora com as mangas dobradas. Parou do outro lado da bancada. "Ainda aqui?" perguntou ele com a voz baixa. "Acabei agora. Queria agradecer mais uma vez." Ela ajeitou a alça da mochila no ombro. "Foi só uma música." "Não, não foi. Foi o tipo de coisa que ninguém espera e por isso mesmo ninguém esquece." Elisa abaixou os olhos. Não sabia o que responder. Se algum dia quiser gravar isso, ou estudar... Han tirou um cartão do bolso e colocou no balcão. "Conheço pessoas que podem te ajudar." Ela olhou para o cartão, mas não pegou. "Eu não sei se tenho coragem para tudo isso." "Você teve coragem hoje. E foi diante de gente que vive achando que pode tudo. Eu toco porque me acalma. Sempre foi assim. E isso é o que torna tão verdadeiro." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Vou pensar, tá?" disse ela, sem pressa. Ele deu um leve sorriso e saiu da cozinha. Elisa pegou o cartão, guardou no bolso da calça e foi em direção à saída de serviço. No caminho, cruzou com Lorena no corredor. As duas se encararam por um breve momento. "Fez um bom show", disse Lorena sem emoção. "Não era show. Então era o quê?" "Era minha vida." Lorena virou o rosto e não respondeu. Do lado de fora, o céu já começava a clarear. Elisa caminhou devagar pela calçada de pedra. A mansão ficava cada vez menor a cada passo, mas o que ela sentia por dentro parecia crescer. Ao chegar no ponto de ônibus, viu que ainda faltavam alguns minutos. Sentou no banco e tirou o celular da mochila. Abriu o gravador de voz. Ficou em silêncio por alguns instantes. Depois sussurrou para si mesma: "Eu não vou esquecer isso." Desligou e guardou o aparelho. Era só para ela. Como se dissesse para sua própria mente: "Você não inventou. Isso aconteceu." Quando o ônibus chegou, entrou e sentou perto da janela, a cabeça encostada no vidro, os olhos ainda cansados, mas em paz. Naquela noite, ela não saiu da casa com mais dinheiro. Saiu com algo que nunca tinha recebido de verdade: respeito, não apenas dos outros, mas, finalmente, de si mesma. O sol mal tinha nascido quando Elisa abriu a porta do seu pequeno apartamento. As paredes eram finas, a luz entrava pelas frestas da cortina torta e o cheiro de café passado do vizinho já se espalhava no corredor. Ela tirou os tênis e largou a mochila no canto. Sentou-se devagar na beirada da cama e respirou fundo. Não tinha dormido. A cabeça ainda estava cheia. Repassava cada detalhe da noite anterior como se fosse um filme. As reações, os olhares, os aplausos. E principalmente o silêncio depois da última nota. Aquele silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Pegou o cartão de Han Jae-min no bolso da calça. Olhou, virou de um lado para o outro. Ainda não sabia se ligaria, mas o simples fato de ter aquilo em mãos já fazia tudo parecer menos distante. Na pia, lavou o rosto. A água gelada ajudou a acordar o corpo, mas a mente continuava viajando. Estava cansada, mas inquieta. Horas depois, foi até a padaria perto de casa. Comprou um pão e um café com o troco das passagens. No caminho de volta, passou em frente a uma escola de música pequena, com uma vitrine cheia de fotos emolduradas. Crianças em apresentações, professores com instrumentos, sorrisos orgulhosos. Ficou parada ali por uns minutos. "Quer entrar?" perguntou um homem que saía com uma pasta na mão. Elisa sorriu, sem jeito. Só estava olhando. "Tá procurando aula?" Ela hesitou. "Talvez. Eu toco piano, sozinha, desde nova." "Tem bastante gente assim, mas com o ouvido certo, dá para ir longe."
Ele tirou um cartão do bolso. Se quiser fazer uma aula teste, a primeira é por nossa conta. Ela pegou o cartão, agradeceu e seguiu seu caminho. Chegando em casa, viu um envelope por baixo da porta. Era a conta de luz. Abriu ali mesmo. O valor não era alto, mas ela sabia que se não quitasse até o fim da semana, cortariam. O dinheiro que ganhou na noite anterior daria para pagar. E ainda sobraria um pouco. Fez as contas rapidamente. Depois, pegou o telefone. Ligou para a escola de música. Alô, boa tarde. Falaram que eu podia fazer uma aula de teste. Agendou para o dia seguinte. No fim da tarde, ligou para sua mãe. Contou tudo, com calma. A mãe ouviu em silêncio, como sempre fazia quando sabia que algo importante estava sendo dividido. Você fez certo, filha. A vida é dura, mas tem momentos que mostram pra gente que valeu a pena continuar. Eu fiquei com medo, mãe. Quase não fui. Mas você foi. E isso é o que importa. Acho que finalmente entendi aquela frase que a senhora sempre dizia. Qual? O que é seu vai te encontrar, mesmo se você estiver escondida. A mãe riu. Eu não inventei isso não, mas serve bem para você. Depois da ligação, Elisa se sentou no banco do seu velho piano, o mesmo que pegou emprestado de uma vizinha anos atrás e nunca mais devolveu, porque a vizinha também sumiu. As teclas estavam gastas, algumas desafinadas, mas ainda era seu refúgio, ainda era casa. Fechou os olhos e deixou os dedos correrem por uma melodia inventada na hora. Não era uma música conhecida. Não seguia regra, era só sentimento. Parou no meio, respirou fundo, pegou um caderno velho e começou a escrever. Hoje, pela primeira vez, toquei com coragem. E isso vale mais do que tocar certo. No dia seguinte, chegou à escola de música com o coração acelerado. A recepcionista foi simpática e o professor que a atendeu era jovem, mas atento. Pediu que ela tocasse qualquer coisa. Ela tocou o mesmo trecho da noite anterior. Quando terminou, ele a olhou sério. Você sabe que tem talento, né? Eu desconfio. Não joga isso fora. Dá para fazer muita coisa com o que você tem. Ela concordou. E saiu dali com o coração leve, mas firme. Naquela noite, dormiu cedo. 2 dias depois da aula teste, Elisa voltou à escola de música. Dessa vez, não como curiosa, mas como alguém que tinha decidido tentar. Pagou o valor da primeira mensalidade com o que restava do dinheiro da faxina na mansão. Saiu de lá com uma mistura de alívio e medo. Alívio por ter dado o primeiro passo. Medo de não saber o que viria depois. Naquela noite, sentou-se no banco do piano antigo em seu apartamento. O som era fraco, abafado, mas ainda era o mesmo. O mesmo que acompanhou suas madrugadas, seus choros, suas fugas da realidade. Passou os dedos sobre as teclas devagar. Não tinha pressa. Tocou um trecho simples, mas bonito. Depois parou, fechou os olhos, respirou fundo. Pela primeira vez, o silêncio não incomodava. Pegou um caderno novo e começou a anotar ideias de músicas. Coisas que sentia, coisas que queria dizer e nunca teve espaço. No dia seguinte saiu cedo. Pegou o mesmo ônibus de sempre, mas com um propósito diferente. Levava consigo um envelope com cópias de currículos atualizados. Não queria mais depender de faxinas esporádicas. Queria ter tempo para estudar, para tocar. Passou em 3 escolas, um café e uma loja de instrumentos musicais. Em todas, deixou o currículo com um sorriso sincero. Na última loja, foi atendida por uma moça chamada Clara, que olhou o papel e depois olhou para Elisa com atenção. Você já trabalhou com música? Só com faxina, respondeu, mas toco desde criança. Clara sorriu. Aqui a gente sempre precisa de alguém para cuidar da limpeza, mas também para manter os instrumentos em ordem. Se souber afinar piano, melhor ainda. Eu posso aprender. Tá contratada para um período de teste. Começa amanhã? Sim, posso sim.
Elisa saiu da loja com vontade de correr. Não por medo, mas por alegria. Mais tarde, já voltando para casa com os papéis na bolsa e um sorriso discreto no rosto, encontrou Dona Graça, a vizinha do andar de baixo. Vi você na televisão, menina, ela disse, animada. Um vídeo seu tocando. Tava rolando no YouTube. Todo mundo comentando. Sério? Sério? Eita, menina danada! Você fez bonito. Elisa riu. Nem sabia que alguém tinha gravado, mas aquilo não importava tanto quanto a sensação que carregava dentro. No fim da tarde, foi até a antiga escola onde estudou. O portão estava aberto e o pátio vazio. Pediu para falar com a diretora, uma mulher simpática chamada Regina. Eu estudei aqui, tem muito tempo, disse Elisa, tímida. E voltou por quê? Porque queria saber se posso oferecer uma aula de piano gratuita por semana. Tenho um teclado pequeno em casa e posso trazer. A diretora a olhou surpresa. Por quê? Porque alguém precisa ver que também pode sonhar. Regina concordou, emocionada. A gente tem um grupinho de alunos da manhã. Eles iam amar isso. Naquela noite, Elisa escreveu mais uma página no caderno. Nem sempre a gente começa grande, mas cada passo é uma nota, e uma nota pode virar melodia. Dias depois, recebeu uma ligação. Era de um homem chamado Sérgio, amigo de Han Jaimin. Disse que estava em São Paulo e tinha visto o vídeo dela. Queria saber se ela aceitaria gravar uma música em estúdio. Não prometo nada, disse ele, mas posso abrir uma porta. Eu agradeço, mas agora sei que mesmo se essa porta não abrir, outras virão. Sérgio riu. Você tem os pés no chão. Vai longe. Elisa agradeceu. Desligou com o coração leve. Naquela noite, pegou o celular para gravar. Sentou no piano e tocou de novo. Não era Moonlight Sonata. Era uma música nova, a dela, com erros, pausas e partes ainda inseguras. Mas era só dela. Ao terminar, sorriu sozinha, sem plateia, sem aplausos, mas com algo que ela nunca teve antes, liberdade. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!